E aí pessoal, tranquilo, beleza? Espero que estejam todos muito bem e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje vocês vão ver o teste mais completo com a RX 9060 XT. Testei aí em diversos jogos, utilizei aí o FSR 4, 1080p Quad HD e 4K e testei essa belezinha também até para ver se dá conta de rodar uma live com gameplay tranquilo. Os testes tá incrível. Para você que tá de olho nessa GPU, vale muito a pena você dar uma conferida aí nesses testes. O kit aqui, pessoal, que eu testei aqui foi um kit aí insano, tá? Aqui nós temos aqui um Ryzen 7 5700X 3D. Eu tô utilizando aí um watercooler de 240mm, é o H100, um watercooler aí da Cosine. De placa-mãe aqui eu estou utilizando uma X570, mais uma B550 aí já está o suficiente para essa máquina. De memórias RAM, estou utilizando memórias RAM aqui da Asgard, modelinho aí da Asgard que já vem aí com DCP, né, da Asus. 32 GB de memória RAM, 2 R16 a 3200 MHz e de SSD eu tenho aqui um M2, um M2 3500 de leitura com 3 SSD SATAs, né? Essa configuração. A plaquinha de vídeo é o modelo aí da S-Rock, versão 16 GB, né? Dual Fan. É a única versão aí que vai funcionar aí nos kits Xeon, beleza? Se eu não estou enganado, vocês podem estar me corrigindo aí se eu estiver falando alguma coisa errada aí. Então esse é o kit de hoje. Espero que gostem do vídeo. Se tiver de olho nessa GPU, numa configuração dessa, eu recomendo que olhe todo o vídeo, beleza? Testamos aí diversos jogos, entre jogos competitivos, jogos de história, campanha, para ver até onde essa configuração vai. E já deixa aquele like, se inscreva no canal e vamos lá para os testes. Vamos lá, pessoal. O kit testado hoje conta aí com o Ryzen 7 5700X 3D, que hoje é um dos processadores mais fortes aí no AM4, é um dos processadores mais fortes, né, no AM4 que tem hoje para jogos. A mainboard é uma X570 Plus BR da Asus, só que para você aí, meu nobre, uma B550 nessa configuração já está de bom tamanho. Inclusive foi a placa-mãe que eu coloquei aí na descrição. De memória, 2 pentos de 16, totalizando 32 GB a 3200 MHz. E a plaquinha de vídeo aí vocês conhecem, né? É a RX 9060 XT, versão de 16 GB. Aqui esse PCI Express 5.0 que tá mostrando aqui, eu acho que é bug, tá? Eu acho que é assim, eu não sei se é o GPU-Z que tá com bug, mas esse 5.0 aqui é bug, né? Porque eu acho que essa placa-mãe aqui não tem o PCI Express 5.0 e sim até o 4.0, até mesmo o processador é 4.0, né? Então não tem como a GPU que está em 5.0. Tá com o Resize Bar ativado, né? Aqui no GPU-Z não tá mostrando clock base, tá mostrando a clock memória. E assim, a placa de vídeo é o modelo da S-Rock Dual Fan, beleza? Para quem tem dúvida aí, é essa plaquinha de vídeo que a gente tem testado aqui em lives e também em vídeos. Código Azone 1080p, com os gráficos ali tudo no mínimo, tudo no baixo, 100% resolução de renderização, né? O 1080p inativo. Caraca! Olha isso daqui. Tá numa área fechada. Uma área fechada acaba pegando mais FPS. Olha isso daqui. Olha esse kit. Olha esse kit no Código Azone. Olha a quantidade de FPS. 280 e 300 FPS. Olha isso. No Código Azone Ressurgência. 1080p no baixo, visando aí um modo competitivo, pegando de média 315 FPS, com 1% low, 180, 190 FPS. A GPU em 100%, 97% de uso, né? Então esse daqui é um combo perfeito, ó. Esse daqui tá sendo um combo perfeito, ó. Combo aqui perfeito. É uma pena que o 5700X 3D tem encarecido demais, né? Ultimamente, cada vez ele tá ficando mais caro e ele tá começando a sumir do mercado, esse 5700X 3D. Mas ó, olha esse processador. Estou utilizando com um watercooler 240mm, né, da Cosine.
E assim, olha o quanto que ele consegue empurrar em FPS o COD Warzone. Eu vou dar uma olhada se tá com o frame generate ativado, tá? Porque tá pegando muito FPS. Pode ser também por conta aí pode ser por conta aí da ativação do gerador de quadros. Deixa eu dar uma olhada. Ah, mano, tá com o gerador de quadros ativado. Por isso que tava pegando bastante FPS, viu? Por isso que tava pegando bastante FPS. Rapaziada, então a gente tava testando ali com o Frame Generation ativado. Tava pegando aqui a quantidade de FPS por conta do Frame Generation. Aqui de forma sem o Frame Generation 1080p nativo, o FPS deu uma caída. Tá ali se mantendo 187, 200 FPS. No COD Warzone no modo ressurgência. Tá pegando aí um FPS legal, mas eu esperaria um pouco mais de FPS, tá? Esperaria aí um pouco mais de FPS. Tá, dá pra jogar tranquilo. O FPS tá legal. Ali 190, 200, né? Esse processador para o Ryzen 7 7800X 3D tem uma boa diferença, porque o 7800X 3D ele consegue manter 280 até 300 FPS nesse jogo. Então assim, em comparação esse 5700X 3D e o 7800X 3D, 7800X 3D pega bem mais FPS. E o COD Warzone aqui em 1080p tudo no baixo, pegando aí média entre 200 a 250 FPS. Tá tendo aí uma variação de FPS, olha lá. Do nada o FPS dá uma caída, dá uma dropada, né? Tá mantendo aí, pega um FPS bom, mas tem essas quedas de FPS. O jogo tá rodando bem fluido. A GPU não tá pegando seu máximo. Essa GPU aqui, ela às vezes ela consegue pegar mais FPS dependendo do processador. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Aqui tempo da CPU para construir os quadros 6 ms, enquanto a GPU tem 6 ms. Aqui tá bem equilibrado. No COD Warzone aqui, esse kit, essa configuração tá bem equilibrado. O COD Warzone muitas das vezes também é um pouco mal otimizado, dependendo da atualização. Deixa eu colocar aqui, testar também Quad HD. Quad HD, com tudo aí no baixo, tudo no mínimo. Quase acabando. Tudo no baixo, tudo no mínimo. Quad HD 144, 180 Hz. Aqui em Quad HD a gente já vê a placa de vídeo ali trabalhando no seu máximo, 100% de uso, né? No Quad HD. Olha lá, 160. Olha que delícia. Quad HD. Quad HD. Olha que FPS bacana. Se quer extrair FPS mais do que isso, é o 7800X 3D ou o processador com clock mais forte, tá? Processador com clock mais alto. O 7700 aqui, mano, ele com 5.5 GHz fica uma delícia. Depois eu vou trazer, tá? O 7700X 3D com essa GPU. Eu quero trazer. PUBG 1080p com os gráficos tudo no mínimo, tudo no muito baixo, 100% escala de renderização. PUBG 1080p tudo no mínimo baixo. Essa configuração tá tancando ali média 317 fps. Deixa eu colocar aqui no modo primeira pessoa. Aqui está no modo primeira pessoa. Engraçado, no modo primeira pessoa será que cai um pouco mais de FPS ou tá normal? Ó, no modo primeira pessoa tá segurando aí 250, 260 FPS. Pessoal, aqui no PUBG, o FPS tá variando ali entre 250 aos 340, 350 FPS. A GPU ali não tá trabalhando seu máximo, tá batendo ali 80, 90. A GPU tem margem para entregar mais FPS. Tem mais porque ela não tá batendo seu 100% de uso. E no competitivo, se eu mudar aqui para qualidade alta, a questão aqui vai ser diferente, tá? Vai mudar ali o FPS, vai ser diferente, vai ter margem para entregar mais FPS. Eu vou dar uma testadinha aqui rapidinho aqui numa configuração mais alta, só para a gente ver se a GPU consegue, né, ser utilizado mais. Ó, agora testando ali no alto do jogo. No alto ali o FPS deu uma caída, só que a GPU fica 100% de uso, né, ali. Deixa eu dar uma olhada também na quantidade em watts. Essa máquina aqui está consumindo 280, 300 watts nesse exato momento, tá? 250, 300 watts. Valorant em 1080p
com os gráficos tudo do baixo, tudo no mini, visando aí um preset competitivo. Deixa eu esperar entrar na partida. Aqui no Valorant, 1080p com tudo no baixo, pegando aí uma média de 600 FPS. O jogo é leve, vai aparecer gargalo, um preset competitivo, né? A GPU ali vai ficar dormindo ali, ó lá, 30%, 35% de uso. O clock dela tá até legal, né? Batendo 2.700 MHz, mas, né, a GPU tá dormindo ali no ponto. Então, aqui no Valorant o jogo é muito leve. O jogo é muito leve, aí é você tentar equilibrar jogando aí no alto ou em resoluções mais altas, né? Aqui no Valorant você não precisa de placa de vídeo tão forte. Aqui no Valorant você não precisa de placa de vídeo tão forte, porque o jogo, ele em si, ele é leve, ele não é pesado. Agora, colocando no alto, aí diminuiu o gargalo lá. Agora sim a GPU tá 80, 90% de uso. Olha como é que diminuiu o gargalo e manteve o FPS, né? Manteve o FPS. Em si o jogo é muito leve, né? O jogo aí é muito leve, não é um jogo, aquele jogo pesado que vai estressar a GPU, vai forçar ali os primeiros núcleos do processador, mas em relação à GPU não vai forçar tanto. Testando também Quad HD na qualidade do alto. Quad HD no alto, aí o FPS já deu uma caída, né? Aí o Quad HD no alto, aí você já vai precisar configurar ali com tudo no baixo para manter aí um FPS legal, né? Para manter aí os 500, 600 FPS. Aí deixar tudo no baixo. Mas mesmo assim, o Quad HD no alto dá para se divertir tranquilo, o desempenho tá bom. CS2 1080p com os gráficos aqui tudo no muito baixo, visando aí um preset competitivo. Olha que delícia. Olha o FPS lá, 380, 390 FPS. O Cache L3 no CS2, né, ele consegue extrair mais FPS, e não só extrair o FPS, né, manter o FPS alto, porque não adianta você pegar um pico de FPS alto, só que o FPS não manter. E o Cache L3 ele faz isso, ó lá, mantendo ali 360, 370 e 380 FPS, né, o frame time liso. Tem um gargalo entre o processador e a placa de vídeo jogando nesse preset, só que o gargalo aqui não tá me atrapalhando jogar. Tá bem estável, o desempenho tá excelente. Ó, 380, 370, né? O CS2 ele vai, dependendo do mapa, você pode ter uma diferença em FPS, principalmente aquele mapa que tem a água, né? A interação com a água, acaba que a interação com a água faz com que você tenha uma variação de FPS. Mas olha que bacana, que delícia, ó, tá mantendo 370 e 380 FPS tranquilo aqui no CS2, ó. Nossa, mano, tá tendo uns bots aqui, por isso que eu tô conseguindo matar algum. Tá tendo uns bots. CS2 1080p com preset com qualidade gráfica aqui do alto. No alto aí a GPU já vai a 60. Cara, olha no alto, mantém 300 FPS, né? No alto mantém aí 300 FPS tranquilo, né? Só que você vê que o FPS no alto ele cai um pouquinho mais. Mantém um FPS legal, só que tem essa variação, dá uma caída, né? Mas olha que delícia. Olha que FPS bacana. Olha que estabilidade. Olha esse frame time. O 3Z Cache ele é muito bom. Esse processador ele é muito bom por conta do 3Z Cache. Muito bom. Muito bom. E assim, eu nunca testei esse processador com a 5070. Depois eu vou testar para me ver como é que fica. Eu já testei com a 786 XT e fica uma maravilha, tá? Com a 786 XT. Agora depois eu vou testar aí com a 5070 para me ver. Depois eu vou trazer testes aqui com a 5070 desse processador.
O Kong, o game do macaco em 1080p, com os gráficos aqui de 67 escalonamento, TSR, e utilizando aqui cinema, muito alto, cinema, muito alto e cinema. Então preset bem forte, bem alto, e alcançando aí seus 80, quase beirando os 90 FPS. Para quem fica aí com a dúvida, placa de vídeo da AMD não é boa para jogar o game do Kong. Essa geração, né? Essa geração da AMD deu uma melhorada e muito, tá? Deu uma melhorada e muito em relação a isso em jogos aí como o Kong, né? Que seria da Evine 5. Né, deu uma melhorada bastante. Olha, 75 de média. O Kong é pesado, não só placa de vídeo da AMD, mas placa de vídeo da Nvidia, principalmente para segurar esse preset que a gente está testando. Olha o preset em 1080p, olha esse preset, cinema muito alto, preset forte, e olha o FPS. O Kong Quad HD com os gráficos aí, olha os gráficos meio agressivos. Vamos ver, aí ó, 60 FPS e estável, não é 60 com picos, é 60 estável. Olha como é que tá ali 1% low. Olha lá, ó, tá de forma estável. Eu garrei nesse boss aqui, tá complicado. Se alguém tiver alguma dica para esse boss aí, deixa aí nos comentários, né? Que tá complicado, né? Olha, se mantendo 60 FPS. E é legal que a gente testa aqui no combate, né? A gente acaba testando em combate, que vai pesar um pouquinho mais no GPU, né? Por conta aí dos efeitos, dos poderes, um combate aí mais frenético. Ali deu um Alan Wake, utilizando aqui o preset em 4K, só que utilizando o FSR, né, em modo desempenho. A qualidade do jogo tá no alto, não tá utilizando o Ray Trace. O Ray Trace aqui é tenebroso, é pesado. Então assim, Quad 4K, modo desempenho no FSR. E olha aqui, o game em 4K utilizando o FSR. O game está maravilhoso, o game está muito bonito, muito nítido, né? E assim, pela perca de desempenho, pela perca de qualidade que vocês vão ver aí na live, no seu monitor, na qualidade final, vocês ainda vai ver uma qualidade mais bonita ainda, tá? E rodando aí com 80 FPS de média. Rodando com excelente estabilidade. Para quem falar é tecnologia fake, olha a estabilidade do jogo. E assim, aqui na parte da floresta você não vai ter nenhuma dificuldade. Vai rodar aí com FPS brabo, tá? Vai conseguir tancar 60 FPS nesse preset tranquilo. E testando aqui na parte da floresta, né? Lá na cidade a gente tava tendo ali 80, 90. Aqui na floresta caiu para 67. Então aqui, esse preset que o próprio jogo nos deu, você vai conseguir jogar tranquilo aí até zerar o jogo. E assim, a qualidade tá boa. Pra quem mirou, pra quem tá mirando ali, eu quero um PC, tô montando um PC para me rodar 4K 60 quadros, 4K 60 quadros, ou até mesmo rodar numa TV, né? TV 4K. Utilizando aí o FSR, o FSR dessa placa é muito bom, tá muito bom. Você não vê aqueles bugs que acontecia. E olha como é que tá rodando a parte da floresta, né? Aqui tá com média 63 e 1% low 44, GPU em 100% de uso, utilizando aí 10 GB de memória VRAM. Deixa eu colocar aqui um 1080p nativo, só pra gente ver qual é o consumo da memória VRAM para quem tá focando placa de vídeo com 8 GB de memória VRAM, ou até mesmo vai comprar essa placa de vídeo a versão de 8 GB para ver se dá conta de rodar 1080p nativo.
Ó, 1080p nativo, qualidade alta, consumindo 9 GB de VRAM, tá? 1080p nativo, qualidade alta, consumindo 9 GB de memória VRAM. Então aqui, se eu tivesse com a versão de 8 GB aqui, eu não tava conseguindo pegar esse FPS não. Com certeza eu tava com 30, 40 FPS por faltar memória VRAM. Olha lá, 1080p, utilizando aí 9 GB de memória VRAM, né? 1080p. Alan Wake em Quad HD, preset aí do alto. Vamos ver como é que roda aí na parte da floresta. Olha, em Quad HD no alto, 46, 47. Então aqui pra mim, a melhor qualidade que ficou aqui pra mim foi um 4K, utilizando DLSS em modo desempenho. Beleza? Para mim, ao meu ver aqui, foi a melhor preset, a melhor qualidade. Para quem tem monitor, tá mirando aí um monitor 4K, vai jogar jogos de história, campanha. Ao meu ver, nessa configuração aí foi o melhor preset. 4K, utilizando DLSS em modo desempenho. E ficou o melhor preset acima de 60 com 60 FPS. Aqui, ó, aqui pega 50, lá na parte da cidade pega 60, 70. Beleza? The Last of Us parte 2, 1080p, com a qualidade gráfica aqui tudo aí no muito alto. Máxima qualidade aí no The Last of Us parte 2, cara, 90 FPS 1080p. A GPU é para Quad HD ou até mesmo 4K utilizando o FSR. Olha que beleza. Olha que beleza isso. E assim, 1080p, né? 1080p utiliza 9.6 de memória VRAM, né? Às vezes você tem uma GPU com 8 GB e quer rodar tudo no muito alto. Já fica ciente disso, que no 1080p no muito alto usa mais do que 8 GB de memória VRAM. E se você tiver talvez utilizando, você pode ter aí alguns crash, pode ter aí algum FPS aí um pouco inferior do que eu tô tendo aqui, beleza? Se tiver a versão de 8 GB. Hoje a versão de 8 GB, eu nem sei porque a AMD lançou uma GPU de 8 GB, né? Se ela tivesse tentado lançar pelo menos uma GPU de 10 GB, seria aí uma das mais vendidas, tá? Aqui, ó, Quad HD no The Last of Us agora. Quad HD, o game tá no máximo, sem utilização de alguma tecnologia de upscale, tá de forma nativa. Quad HD acima dos 60 quadros. Quad HD acima dos 60 quadros, tranquilo. Olha que desempenho massa. E assim, eu tô testando uma área aberta. A área aberta geralmente tende a ter um FPS menor do que uma área fechada. Deixa eu até entrar aqui numa área fechada. Talvez vocês verem testes numa área fechada. Olha como é que o FPS muda quando você tá numa área fechada. É menos coisa para renderizar na placa de vídeo lá, 80, 90 FPS na área fechada. Quando você sai para uma área aberta, aí você já vê, né, 70, 60. Então tem diferença, vai ter diferença de desempenho dependendo do local, dependendo do cenário. E aqui é a parte dos Serafitas, onde RX 580 sofria, né? Hoje já tá bem melhor. Agora é o The Last of Us parte 2 em Quad HD, travado a 60 FPS. Olha aí, travado a 60 FPS, consumindo, né, 10 GB de memória VRAM. Olha que beleza. Travado a 60, quase 60 FPS. Aí, ó, 1080p Quad HD, essa GPU tanca de forma nativa. 4K com FSR daria. FSR 4 daria tranquilo, tá? O The Last of Us Part 2 agora em 4K. Em 4K nativo, com tudo aí no muito alto, tá? O CS2 em 4K nativo, com tudo aí no muito alto, né? Olha os gráficos, muito alto, nativo, de forma nativa. O The Last of Us, 37 de média. Tá bom ou não tá? 37, olha essa GPU. E olha o consumo dessa GPU, 260 watts. 4K nativo. Olha que belezinha. Agora aqui, ó, com a FSR 4, eu aplicando aqui o FSR 4. Deixa eu só aplicar aqui o FSR 4. Vamos lá aplicar aqui o FSR 4.
Ó, aplicando aqui o FSR4 em modo qualidade. Ó, agora com FSR4 em modo qualidade. E com FSR4 em modo qualidade já sobe para 52 FPS e a qualidade do jogo se mantém a mesma qualidade, tá, com FSR4. Olha que delícia jogar aí, ó, 4K. Olha que delícia. GTA V no FiveM, 1080p no muito alto. Aqui, pessoal, no FiveM, tô aqui na praça, local aí que pesa um pouquinho mais, né, que deixa o jogo aí mais pesado. E assim, esse servidor é o servidor do Noble, tem bastante, ele fica entre o terceiro a quarto como o servidor que fica mais cheio de gente, né? E aqui mantém 100 FPS tranquilo. Mantém 100 FPS tranquilo. Processadores com 3 cache, com cache L3 mais alto, ele tende a se beneficiar em jogos como FiveM, CS2 e alguns outros jogos, né? Excelente. Então, assim, dando uma voltinha aqui no veículo, tô aqui na praça, já tá de dia. E olha o FPS dentro do veículo, tá se mantendo 130 a 140 FPS, né? Ali deu uma quedinha de FPS, agora mantém acima dos 100 FPS no veículo. E essa cidade aqui, se eu não me engano, ela pega 1000 plays tranquilo, tá? Pega 1000 plays tranquilo. Essa cidade esse servidor do Nobre pega bastante play. E assim, ó, no local aí sem play, 170, 180 FPS. A GPU ali tá 80% de uso. O uso da VRAM tá 8.3, 8.4. Esse jogo também eu tenho notado que ele puxa bem de memória VRAM, memória RAM também. Olha o uso da memória RAM, 19, quase 20 GB de memória RAM, né? Acaba puxando também, só que o preset gráfico aqui tá bem alto. Deixa eu ver se eu consigo testar no preset baixo. Aí, ó, FiveM agora com tudo no baixo. E assim, mesmo eu mexendo aqui na configuração do jogo, né, colocando muito baixo no muito alto, aqui seria quase o processador que está limitando o desempenho da GPU, por conta do processador, a GPU está trabalhando folgado, né? 45, o processador já está dando aqui o seu máximo, né? O processador já está dando aqui o seu máximo, né? Então aqui acaba que seria que o que está segurando para dar mais FPS seria o processador. A GPU tem margem para entregar muito mais FPS, né? Mas o que falta, o que tá precisando aqui às vezes é um processador mais forte. Mas ao meu ver aí, olha o FPS subindo aí fora lá da praça, né? Onde tá mais carregado de plays. 300, pico aí de quase 300 FPS. Aí, ó, naqueles servidores que tem menos play, né? Você vai pegar um FPS bem mais alto, como tá acontecendo aqui, ó, 260, 270. Eu já vou partir o Red Dead Redemption 2 em 1080p, começando com os testes em 1080p. Deixa eu mostrar aqui as configurações gráficas aqui. 1080p. Eu visei aqui o máximo, tudo ali no ultra, máxima qualidade, porque, né, a GPU era para tancar tranquilo, já que é uma GPU aí que custa aí na casa ali dos 3K, a versão de 16 GB. Você pode encontrar mais barato, pode encontrar mais caro, dependendo do modelo. E aqui o gaming tudo no ultra, né, pega aí acima de 100 FPS, tranquilo nessa configuração. Esse kit é muito forte. O Ryzen 7 5700X3D é muito forte. É uma pena que esse processador ele ficou muito caro, senão daria para montar um combo perfeito e rodar tudo, tanto competitivo, história, campanha. Vai rodar tudo ali em 1080p Quad HD e até mesmo aí um 4K, utilizando aí um FSR4, ou até mesmo aí utilizando aí uma qualidade mais baixa. Deixa eu subir aqui um pouquinho a resolução para um Quad HD. Vamos lá para um Quad HD, que eu acho que tem margem para 4K tranquilo. Vamos subir aqui para um Quad HD.
Aqui, pessoal, agora tá em Quad HD. Aí, ó, agora tá rodando aí em Quad HD, margem de 80 FPS, bastante FPS em Quad HD. Olha que delícia. E assim, pessoal, o processador eu tô utilizando o Watercooler 240mm, tá? Ele é um processador quente, mas não é tão quente igual o 5700X. Então é fácil de você manter a temperatura baixa. E se você for comprar, eu recomendo ou você invista no 5700X ou você invista no 5700X 3D. 5800X e 5800XT é um processador bastante quente, então você acaba gastando um pouquinho mais com refrigeração. 80 FPS em Quad HD. Agora vamos testar também um 4K. Para quem tá mirando aí uma TVzinha 4K, OLED, que é LED, ou o painel normal mesmo. Vamos colocar aí um 4K. Ó, o game agora tá em 4K, tudo no Ultra, tá? E em 4K ali, ainda tem margem para rodar aqui no Red Dead Redemption 2, 1080p, Quad HD e também 4K perfeitamente, né? Aqui, se você fazer uma otimização, você alcança tranquilo com a margem acima de 60, quase 60 FPS. Essa placa de vídeo aos pouquinhos está baixando de preço. O menor preço que eu cheguei a postar no canal do Telegram foi ali na casa ali dos R$2.700, 2.730, 740, um excelente preço. Lembrando, a versão da S-Rock hoje que eu tô gravando esse vídeo funciona nos kitzinho e outras marcas aí não tá dando imagem nos kitzinho. Se for comprar aí para o seu kitzinho, tome cuidado com isso. Agora, pessoal, testando aí Spider-Man 2. Deixa eu colocar as configurações gráficas. Um game aí bastante CPU balde, um pouquinho pesado. 1080p, sem alguma tecnologia de upscale, com os gráficos aqui do muito alto, sem o Ray Trace, de forma inativa. Lembrando que essa GPU, né? Essa GPU dá conta de rodar tranquilo aqui o Spider-Man com Ray Trace, tá? Nessa geração que a AMD melhorou e muito em relação à geração 7000. 1080p, 90 FPS de média, tem margem para um Quad HD, dependendo aí até um 4K ali, né? Dependendo ali se for utilizar alguma tecnologia de upscale. O game tá rodando de forma bem fluida. As memórias RAM que eu estou utilizando são memórias de 2 Pentium 16 GB, CL18, não é memória que as memórias top de linha, CL14 com chip BDI, não é memória aí que todo mundo acredita que visa aí um custo-benefício vai comprar. Deixa eu subir aqui um pouquinho a resolução, vamos já colocar aqui um Quad HD para ver como é que fica, né? Ó, Quad HD no muito alto. Quad HD no muito alto, vamos ver como é que fica. Ó, Quad HD no muito alto, acima dos 64, 60 FPS. Engraçado que não mudou tanto, né? A gente para de um 1080p Quad HD. Deixa eu descer aqui no cenário que tem bastante NPCs que costuma do FPS dar uma dropada, dar uma caída. Ó, e mesmo aqui tá mantendo aí um FPS legal, ó. Quantidade de NPCs, quantidade de veículos. E mesmo assim mantém o FPS ao tempo todo acima dos 60, quase 60 FPS. Agora vamos testar aí na última resolução 4K. Vamos ver como é que fica também em 4K. Vamos subir aqui para um 4K. E agora em 4K. Olha como é que a qualidade do game fica bonito. Olha como é que a qualidade fica excelente, 4K, e tanca o 4K com 40 FPS, né? Tanca aí o 4K no muito alto com 40 FPS, por enquanto sem precisar utilizar a tecnologia de upscale. O FPS não tá aquela maravilha, mas, né, para uma placa de vídeo aí que tem aí como um custo-benefício que ela é hoje o custo-benefício para quem quer rodar todos os jogos 1080p Quad HD. Essa daqui é o melhor custo-benefício. Não tem outra placa de vídeo que entrega o desempenho que essa placa de vídeo está integrando pelo preço praticado nessa GPU. Deixa eu ativar aqui também o FSR4. O FSR4 ele tá muito bom. Tenho testado, já tem mais de uma semana que eu tenho testado essa GPU e o FSR4 eu aplico ele e não tô sentindo perca de qualidade, aqueles borrões que dava com as tecnologias de upscale da AMD nas versões anteriores. Estabilidade do jogo tá muito boa.
E aqui tá com FSR 4 em modo qualidade, não ativei o Frame Generate, só apenas aí coloquei o FSR 4 e coloquei o modo qualidade. E 60 FPS. A qualidade ali do nativo para utilizar o FSR 4, para mim, ao meu ver aqui, tá impressionante. Não assim, não perde qualidade no jogo. Não tem grande percas, pode ter alguma perca se eu pegar ali, ficar comparando um lado a outro, ficar ali colocar as duas imagens, dar um zoom, talvez eu veja aí alguma perca mínima, mas assim, ao meu ver aqui tá bem legal, né? Para quem tem uma TVzinha 4K e quer se divertir aí, né, com o jogo 4K. E esse aqui para mim ao meu ver é o nativo. Ao meu ver aqui é o nativo. Então assim, é uma GPU bem interessante. E como eu falei que essa GPU também, o Ray Trace dela já tá bem melhor em comparação à versão anterior, vou testar também com o Ray Trace. Apliquei aqui o Ray Trace no muito alto e olha, eu acho que eu tenho que reiniciar o jogo. Deixa eu reiniciar aqui o jogo. E aqui é o game com o Ray Trace. Eu reiniciei porque tava batendo ali 80 FPS. Então aplicou o Ray Trace. Você tem que aí mais ou menos reiniciar para aplicar, né? E com o Ray Trace ali, sem o Ray Trace tava pegando 60, 50, 60. Com o Ray Trace caiu para 40, né? Lembra o game que tem 4K muito alto utilizando o FSR modo qualidade, tá? Não tá ali no 1080p não, tá? Então o Ray Trace você consegue jogar aqui tranquilo, abaixando a qualidade, utilizando aí uma resolução mais baixa, beleza? Fortnite 1080p no modo desempenho, tudo no baixo. Aqui praticamente é o processador que faz a diferença, né? Competitivo, jogando aí de forma bem competitiva, o processador realmente faz a diferença, entregando ali, né, quase 500 FPS. Deixa eu ver, a GPU tá batendo seus 90% de uso, mas o clock dela não tá no máximo. Ainda tem a GPU, tem mais para entregar mais FPS. Você pegando aí o 9800X 3D, ainda você pode pegar FPS mais alto aqui no game, no Fortnite. E rodando legal, rodando liso, FPS bravo. Vamos lá para o DirectX 12 também. Fortnite 1080p DirectX 12 com tudo no baixo. E aqui, pessoal, é no DirectX 12, né? De forma nativa. Olha que desempenho, umas 300 FPS no DirectX 12. Bacana demais, né? O game rodando de forma bem fluida, com bastante FPS, bastante desempenho. Eu também vou testar na qualidade máxima aí, para quem prefere qualidade gráfica, né? Ó, aqui dá para segurar o monitor 240 Hz 1080p perfeitamente no DirectX 12. A GPU ainda tá trabalhando ali com folga. Já que ela tá 80, 90% de uso. Então meio que tá trabalhando com folga, né? O uso da VRAM não está alto. O uso da memória RAM também não está alto. Deixa eu colocar aqui no Epic. Vamos colocar aqui tudo no máximo, tudo no Epic, para desfrutar aí da máxima qualidade, o máximo que a gente pode ver com esse kit. E rodando o game aí no Epic, segura ali 100, 130.
Lembrando, tudo no baixo vai puxar mais o processador. Então quanto melhor seu processador, mais FPS você consegue extrair. E quando você coloca as qualidades do jogo no Ultra, no Epic, no máximo das qualidades, aí vai pesar pela placa de vídeo, deixando o processador aí um pouco trabalhando mais folgado, né? É o caso aqui lá. No muito alto, a GPU tá batendo 99, 100% de uso e o processador acaba ali ficando um pouquinho mais folgado. God of War Ragnarok iniciando aqui em 1080p com os gráficos aí do Ultra, não vai ter dificuldade nessa configuração, já que eu já testei aí diversos, cara, 154 FPS. 154 FPS no game, então aqui é praticamente insano, né? É como se eu estivesse jogando aqui um game competitivo, né? 150 quase 1080p no Ultra. É assim, olha lá, esse jogo até que só você for olhar, ele não tem um alto consumo da memória VRAM, né? Ele não tem um alto consumo, mas se no caso aí você tem apenas 8 GB de memória VRAM, eu recomendo para você rodar ele mais de boa, abaixar ali e tirar as sombras do jogo. Aí você não vai ter stunt, não vai ter travadinha, não vai ter queda de FPS, para rodar tranquilo aí, tá? Aqui tá rodando liso, eu já vou partir para um Quad HD. Que pancada, você tá bem, cara? Seja leal a mim! Agora em Quad HD, tudo no Ultra, sem upscale nenhum, de forma nativa. Quad HD ali, 100 FPS. Ainda tá muito bom, desempenho brabo. Eu tô testando aqui de forma aí num combate mais frenético, para vocês terem uma noção aí de como fica, né? De como fica, e olha, tá simplesmente fantástico, né? Eu não tenho o que falar aqui. Eu não tenho que falar que o 1% do tá excelente. O frame time tá excelente, então o game tá rodando liso. Eu já vou partir para o 4K. Agora o 4K de forma nativa, que é nativo, tá? A GPU aqui é nativo. Aqui não precisa de tecnologia de upscale, não. Nativo ali acima de 64, 60 FPS. De forma nativa aqui. Ó, o frame time tá bom, média de 64 FPS, engano, ainda tem um FSR4, né, que a gente pode ainda dar uma cansada, pegar um FPS mais alto. Aplicar aí o FSR4, acredito que sobe lá para os 100 FPS, tranquilo. Mantendo de forma bem estável, o consumo da máquina tá excelente. Assassin's Creed Shadow, aqui na configuração gráfica aqui eu tentei mirar ali, já que o game é pesado, então eu fiz aqui mais ou menos um preset que eu praticamente testo muito ele aqui. Eu coloquei 1080p, aqui na resolução dinâmica coloquei 60%, que o jogo já fica muito bonito, né? Resolução dinâmica é 100% no máximo, e a qualidade do jogo aqui tá no muito alto, sem a utilização de alguma tecnologia de upscale. Nesse preset, nessa configuração, pegamos aí média de 75 FPS, abrindo margem aí para rodar o jogo em Quad HD. E dependendo ali 4K nesse game ali, você tem que abaixar ali a qualidade, talvez ali utilizar alguma tecnologia de upscale para rodar aí de forma mais fluida. Assim, 1080p Quad HD, deixa eu até colocar um Quad HD para ver como é que fica. 1080p ficou ali 7080, vamos partir para um Quad HD nesse preset e ver como é que fica em Quad HD. Apliquei aqui o Quad HD, salvar, e vamos ver como é que fica. E em Quad HD fica engraçado que não mudou o FPS. 1080p Quad HD não mudou o FPS. Me parece que o Quad HD tá rodando até melhor do que o 1080p. Então assim, pode ser que essa GPU tenha um foco aí mais em Quad HD do que 1080p. E assim, não mudou ali para Quad HD por conta aí esse game que ele não tem a opção tela cheia,
né? Ele só vai ter a opção janela sem borda ou janela. E para aplicar ali tem que ser a tela cheia. O game tem Quad HD. A resolução aqui tá o escalonamento ali dinâmico tá no mínimo, né, 60%. E assim, não fica ali em Quad HD por conta disso, tá? Porque é por conta aí do monitor, beleza? E ali, ó, aqui tá em Quad HD. Nossa, aqui agora tá a resolução terminou. Isso daí é por conta da tela, tá? Isso daí é por conta da tela. Mas deixa eu colocar aqui do jeito que tava, né? Janela sem borda. Aí isso, tá em Quad HD. Vamos lá, vamos ter, ó, 60, 70 FPS. Então 1080p Quad HD vai rodar tranquilo, vai rodar muito bem. Deixa eu iniciar novamente aqui. Aí pessoal, vamos testar novamente. Quad HD é muito alto. E olha, se mantendo aí 60, 70 tranquilo. Se mantendo ali 60, 70 perfeitamente. Deixa eu sair aqui do cavalo. Olha o bug. Ó, que beleza. Então a GPU, o foco dela ali é ficar no Quad HD. Quad HD você pode ter certeza que vai rodar qualquer um jogo. Se algum jogo não rodar 60 FPS, é só tentar abaixar ali algum som, que tem alguns jogos que é bastante bugado, né? É bem mal otimizado, então é só abaixar alguma coisinha. Mas o foco dessa GPU é Quad HD e 1080p com bastante longevidade, né? Cyberpunk, o preset que eu utilizar já foi o preset que o próprio jogo me deu, então vou utilizar esse mesmo preset, 1080p. Aqui tá com FSR 3, tá no automático, eu vou colocar em qualidade, e tá com Frame Generation ativado. A qualidade do game aqui tá no Ultra, a qualidade ali tá no Ultra. E olha a quantidade de FPS, 160 FPS. Lógico que tá utilizando Frame Generation, gerador de quadros, então acaba aí, né, que tem alguns quadros, tem alguns FPS fake aqui. Eu poderia até utilizar aí, né, a overlay da Steam pra gente observar quantos FPS fake ou quantos FPS que o FSR tá gerando, né? Eu poderia estar utilizando. Aqui vai rodar bem, perfeitamente, você não vai ter dificuldade nenhuma. A GPU tá até rodando suave, tá até rodando tranquilo ali. A GPU ela tá variando de 75 a 100% de uso. Agora o game aqui tá de forma nativa. Tirei essa tecnologia de upscale, deixa eu até mostrar aí. Tirei qualquer tecnologia de upscale e deixei em 1080p. 1080p sem alguma tecnologia de upscale, e a qualidade ali tá no Ultra. E assim, sem FPS, né? Aqui tem imagem para Quad HD, tem imagem aqui para tentar 1080p com Ray Trace. Então essa configuração é bastante forte. Esses jogos aí que hoje já deu uma melhorada em relação de otimização, vai segurar tranquilo 1080p e Quad HD. Eu poderia até tentar colocar aqui Quad HD só para vocês verem como é que fica em Quad HD. Vamos colocar aqui em Quad HD. Ó, aqui tem Quad HD. Deixa eu mudar o monitor ali. Aí, Quad HD no Ultra, mantendo 60 quadros perfeitamente, sem necessidade de tecnologia de upscale. E eu tento testar um lugar mais pesado, que é dentro da cidade, com bastante NPCs, né, para dar uma carga, para pesar mais na GPU. O que esse NPC tá fazendo aqui? Deixa eu dar uma olhada. O que ele tá fazendo aqui? E aí, meu chapa? O que você tá fazendo aí? Tá querendo saber se a gente aguenta? Tá querendo saber se a gente aguenta o tranco? Eu acho que é que ele meteu. Existe um robô de combate, protótipo meteu o nariz não é chamado. Bora sair vazado. Tirar das mãos deles antes que os capangas bora sair vazado. E a 60 quase em Quad HD. 1080p Quad HD vai ter uma belezinha. 4K ele já pesa. 4K aí. O FPS já cai para 30 e tentar utilizar tecnologia de upscale. O Cyberpunk do 4K ele é bem pesadinho, utiliza bem da GPU. E
testando aqui também onde que tem bastante dificuldade. Eu acredito que é na maioria da GPU. É difícil você ver uma GPU que não tem dificuldade com Ray Tracing. Até a GPUs aí de entrada ali da Nvidia tem dificuldade com Ray Tracing. Quando você liga o Ray Tracing, o FPS vai lá embaixo. Então nessa GPU aqui, né, como as placas de vídeo da Nvidia tá luz um pouco à frente, essa GPU aqui vai acontecer a mesma coisa, 1080p com os gráficos ali do Ultra, com Ray Tracing no Overdrive. E com Ray Tracing no Overdrive, aí o FPS cai lá para 50. Dá para jogar, mas eu tenho a sensação que, como eu já observei um pouco aí 60, 70 quase, tenho a sensação que o jogo ficou meio lento, né? Então assim, aqui ou é aplicar alguma tecnologia de upscaling, ou seria melhor, eu prefiro rodar sem o Ray Tracing. Agora deixe aí nos comentários qual é a sua opinião. Você prefere rodar aí 40 FPS com Ray Tracing, ou 60, 70, 80 FPS sem o Ray Tracing, ou aí resolução mais alta como Quad HD, manter 60 quadros, 60 FPS. Por Resident Evil 4 Remake, 1080p tudo no máximo, com Ray Tracing, com tudo aí na máxima, preset na máxima qualidade. Aqui chegando próximo aqui da cabana. Olha o FPS, coloca o FPS aí no meio, não sei, não é tão legal, mas acredito. Deixa eu mudar o local dessa overlay. Agora sim, né? Agora sim, aquela posição ali do overlay tava bem ruim. Não dá pra ver o Leon direito. Cara, olha esse FPS. 100 FPS com Ray Tracing ativado. 100 FPS. Olha também a quantidade de memória VRAM que acaba consumindo também para utilizar aí com tudo no máximo. Então, GPUs aí com 8 GB de memória VRAM chora e com força, né? Toma. Ó, em relação aqui, tá rodando muito bem, muito liso. Tem imagem para um Quad HD. Deixa eu ver se eu consigo colocar em Quad HD também, pra gente dar uma testadinha em Quad HD. Não dá, eu tenho que mudar na resolução monitor. Agora a gente consegue rodar em Quad HD, tudo no máximo do máximo, lembrando com Ray Tracing. Olha que belezinha. 70 quadros aí utilizando Ray Tracing no máximo do máximo. Engraçado, em Quad HD ali, tá utilizando até menos memória VRAM. Vai entender, né? 1080p acaba utilizando mais memória VRAM do que em Quad HD. Quad HD tem 12, 13. Deixa eu ver o uso da memória RAM. O uso da memória RAM tá bom, 16 GB. 16 GB. E tem pico aí de 80, 70, 80 FPS. Dependendo aí, tem imagem para 4K, hein? Tem imagem para 4K tranquilo. Dependendo ali. Será que quando chega naquela parte lá da chuva, que é a parte de noite, no fogo ali, será que vai dropar bastante FPS? Infelizmente eu não vou conseguir testar nesse vídeo, porque eu perdi o save. De tanto eu testar aqui, né, a gente testa muita coisa, acaba aí que uma hora ou outra a gente fica aí sem algum save, tá? Então eu perdi o save, aí não vou conseguir testar, mas aparentemente aqui vai tranquilo. Se cair ali é manter 60, quase 60 FPS. Horizon Forbidden West. Deixa eu mostrar as configurações gráficas antes de começar a testar. 1080p nativo. Tá utilizando FSR 3. Deixa eu colocar aqui no nativo. Os gráficos aqui tudo no muito alto. Agora vamos... Eita, meu overlay tá no meio. O overlay aqui tá no meio, mas eu acho que não vai atrapalhar não, pessoal. Vamos rodar aí no meio mesmo. E assim, o FPS tá muito bom, o FPS tá excelente, a média tá boa, né? 95, excelente, com bastante imagem para Quad HD. Bastante imagem aí para Quad HD. Deixa eu até colocar aqui no Quad HD. Vamos até subir aqui um pouquinho a resolução, para ver como é que fica também em Quad HD. Apliquei ali o Quad HD. Vamos lá dar sim.
agora sim em Quad HD. Quad HD 60 quadros, 60 FPS. Então tudo que a gente tá rodando 1080p Quad HD é fichinha para essa GPU. E dependendo do jogo, tanca até 4K e 50 FPS nativo na máxima qualidade. Jogos mais pesados você vai precisar dar uma otimizada. Mas o foco da GPU é ali rodar tudo em Quad HD, né? 1080p sem dúvidas. Quad HD é rodar ali tudo ali em Quad HD. É o foco da GPU. E assim, depois eu vou trazer testes também comparando o PCI Express 5.0 versus 4.0 versus 3.0 para a gente ver, né, se tem grandes percas ali de desempenho. Marvel Rivals 1080p FSR 3 modo desempenho com tudo no baixo, tentando pegar o máximo de FPS possível. E olha aqui que beleza, pessoal. Aqui praticamente essa configuração segurando aí média 240, 230, rodando bem. Vamos ver quando chegar aí nos combates, em batalha, né, que acaba em batalha tendo uma diferença de FPS, diferença de desempenho. E em batalha ali tá mantendo ali os 240 quadros, 240 Hz em 1080p. O jogo é um pouquinho pesado, mas para a placa de vídeo ali ainda tem margem, né? Já que eu estou utilizando a FSR, tem margem para entregar um pouquinho mais de desempenho, dependendo aí do processador, né? Dependendo do jogo você pode ter gargalo sim, principalmente se você for jogar com essa configuração jogos como Valorant, jogos competitivos. Muitas das vezes você usa um preset competitivo 1080p no baixo e colocando ali, né, tentando alcançar o máximo de FPS, o máximo de fluidez. Deixa eu desativar o FSR. Desativei o FSR, mantive aí com tudo no baixo. E aí sem o FSR com tudo no baixo, modo nativo aí, pega ali, fica ali acima dos 200 FPS. Com FSR dá um ganho ali de uns 20, 30 FPS, né? Às vezes no nativo seria até melhor deixar ele rodar ali de forma nativa para pegar aí uma qualidade de gráfico melhor. Aqui dentro da base tá pegando aí, tá batendo pico aí até 300 FPS. Dentro da base, então tá muito bom. Só que quando você vai andando aí o FPS, né, vai chegando mais perto dos play, aí acaba pesando um pouquinho mais, aí dando uma caída no FPS. Mas eu aqui, né, nós vimos aqui que consegue tranquilo manter 200 FPS, 200 tranquilo. Indiana Jones com preset aí máximo em 1080p, na verdade tá em Quad HD no Supremo. Quad HD no Supremo. Eu vou começar com os testes 1080p, aí depois qualquer coisa, se ficar bom, eu vou para o Quad HD. Então vou começar aqui com os testes em 1080p. 115 a 117, consumo da VRAM somente ali 12 GB. Então, né, Indiana Jones aí vai rodar com FPS de sobra, com bastante FPS, né? 1% luta excelente. Aqui tá tudo de bom. Aqui tá tudo bom, que eu não tenho nem o que falar. Aqui tá excelente. Aqui tá excelente, tá tudo de bom, rodando muito liso. Bastante FPS, tá excelente. Aí ó, tem margem aqui para tancar em um Quad HD perfeitamente. Já vou até colocar um Quad HD. Agora testando também em Quad HD, com tudo aí no máximo. Supremo, né? Supremo, placa de vídeo 8 GB nem abre, beleza? Se você tem placa de vídeo 8 GB, deixou seu Indiana Jones do Supremo, nem vai abrir. Aqui com a GPU tem 16 GB de VRAM, né? Ela abre aí com folga, abre tranquilo. Lembrando, a GPU tá no PCI Express 4.0 devido aí, né, que ela não tem aí o processador no PCI Express 4.0 e a placa-mãe que eu estou utilizando também no PCI Express 4.0, né, que seria ali o AM4. O AM4 PCI Express 4.0, ali no AM5 que vai ser PCI Express 5.0. Rodando perfeitamente 1080p Quad HD, você consegue tancar o jogo aí na máximo preset, na máxima qualidade. Play Obscure Expedition, né? Game aí para game do ano. Deixa eu olhar aqui o preset, ver as configurações gráficas que tá o jogo que tá rodando. Deixa eu só dar uma olhada aqui.
Os gráficos aqui tá em 1080p. ESR, que seria aí o nativo dentro do jogo. Qualidade aqui tá no alto. Qualidade aqui do jogo tá no alto. E eita, 133 FPS. No 1080p aqui tem imagem tranquila para rodar em Quad HD. 100 FPS, tá bom, né? 100 FPS. Quad HD acima de 60 vai tranquilo. Vai tranquilo, qualquer coisa eu testo também em Quad HD. Às vezes vocês querem ver também em Quad HD. Deixa eu colocar aqui em Quad HD já, que é 1080p aqui. O game também não é tão pesado, né? Mas é bom a gente testar. Vamos colocar um Quad HD. Esse jogo às vezes buga em resolução. Vamos ver se vai dar certinho. Às vezes quando eu testo ele aqui, ele tem uns bugs de resolução. Não sei se seria a minha placa de captura, mas às vezes eu enfrento alguns bugs. Ó, eu coloquei um Quad HD, não sei se aplicou. Deixa eu até dar uma olhada ali para ver se aplicou. Não aplicou Quad HD. Tem alguns bugs, não consegui. Mas Quad HD acredito que vai rodar perfeitamente. 1080p tá rodando no máximo. Aqui é por conta, eu acho que é a minha placa de captura. Eu acho que é devido à minha placa de captura, o HZ. Não sei. Sempre que eu vou testar nesse jogo, eu sinto que ele dá alguns bugs de resolução. Elder Scrolls Oblivion Remaster. Deixa eu colocar aqui as configurações. Já vi ali 150 FPS. Será que tá com Frame Generation ativado? Deixa eu dar uma olhada. Se tá com Frame Generation ativado. Tá com FSR ativado. Vamos desativar e testar de forma nativa. E de forma nativa aí, tranquilo, pegando 76. Eu quero até dar uma observada se ali vai dar uma travadinha. Todo jogo que eu testo aqui, ó, nessa parte aqui dá uma travadinha. Será que era processador? Nessa parte, quando eu vou entrar nessa ponte aqui, dá aquela queda de FPS rápido, depois volta. Será que é o processador? Será que um 3V Cache isso muda? Será que o jogo é tão CPU balde assim? Vamos ver se vamos observar se ele vai ter alguma quedinha de frames, né? E não tá acontecendo queda de frames. Então aqui as travadinhas pode ser questão do processador. Pode ser questão do processador. E nesse preset, nessa configuração, tá rodando aí acima de 60 FPS. Um game aí que sofria demais em GPUs da AMD, sofre nas GPUs da AMD, né? Essa GPU aqui já tem melhorado bastante. Será que... eu acho que pode ser também esses jogos mais novos, sei lá, recém-lançado, eles utilizam muito IA. Pode ser também, né? Vamos ver aqui. Deixa eu colocar aqui... resoluções mais altas. Não, eu vou colocar com o FSR. Deixa eu colocar com o FSR. O FSR em modo qualidade. 150 FPS, dobra o FPS, incrível. Se eu não me engano, isso aqui seria o FSR 4. Eu não estou me enganado. Aí, ó, aqui você, né, nesse kit aqui, ó, você vai jogar aí esse game aí, ó. Simplesmente vai jogar aí com a qualidade insana. Vai jogar aí com bastante FPS. E assim, se tem monitor Quad HD, vai conseguir tancar Quad HD aí perfeitamente. Agora, pessoal, testando o game do Doom. 1080p. Qualidade aí do alto. Começar com alto, depois a gente testa no ultra. Se der, a gente vai em Quad HD. Qualidade aí do alto. 112 FPS. Vamos aqui no combate frenético. Toma. Tá pegando um FPS muito bom, hein? Eu acho que tá pegando um FPS muito bom, né? Deixa eu colocar aqui uma qualidade no máximo pra ver quando que cai. O GPU ali tá batendo seus 100%, tá? Poderia colocar Ultra Pesadelo, né?
Colocar Ultra Pesadelo, qualidade alta, partir para o Ultra Pesadelo, Ultra Pesadelo 100 FPS. Vou correr aqui que o trem dá feio pra mim. Cara, o desempenho excelente. Desempenho bom. Vamos partir para um Quad HD. Quad HD, será que vai pegar pelo menos 60, quase 60 FPS? Partir para um Quad HD aqui. Quad HD com tudo aí no Ultra Pesadelo. Não mudou. Tá no Ultra Pesadelo, tá? Tá no Ultra, na máxima qualidade de Quad HD, manter 60, 70, pico de 80 FPS. Passar uma cura aqui que o trem tá feio. Cadê cura? Olha esses. Os caras aqui tá bravo. Ghost of Tsushima 1080p nativo do nativo, com os gráficos aí muito alto. Caraca, vamos dar uma olhada aqui no Ghost of Tsushima. 90 FPS. 90 FPS para jogar aí no Ghost of Tsushima. Pico ali de 110 FPS tranquilo, ó. Aqui não tem promoção não. Cara, deixa eu vou sapecar logo aqui um. Deixa eu subir aqui a cola. Eu vou colocar aqui logo no máximo, que o trem tá bom demais. Colocar aqui logo um 4K. Será que tá com 4K? Aí 4K já sofreu, né? Já começa. Aí eu já fui querer demais, né? Pra rodar em 4K. 1080p Quad HD vai nativa em 4K. É utilizar a tecnologia de upscale. 4K aí já foi apelativo, né? 4K aí já é muita coisa. Vamos partir para um Quad HD para ver como é que fica. Deixa eu ver aqui em Quad HD. Quad HD. Aí, Quad HD no muito alto, ó, Quad HD vai, tranquilo. 1080p Quad HD, tranquilo. Com boa margem de FPS, não é rodar ali com sofrendo ali no 30, 40, não é 70, quase 70 FPS. God of War 2018, começando aqui em 1080p. No máximo, no Ultra e nos gráficos aí do Ultra, sem tecnologia de upscale. Nossa, deixa eu só mudar aqui. Isso agora tá bem melhor com a ovelha ali do lado. 88, 90 FPS, 100 pico de 100 FPS, GPU aí sendo bem utilizada. Configuração bem fria. Olha que desempenho absurdo. Daqui a pouco eu vou colocar um Quad HD, se possível vou colocar até um 4K, né? O desempenho tá bem estável, bem liso. O consumo da RAM tá só pegando 17.5. A memória VRAM tá pegando seus 8 GB. 8.8 no jogo aí de 2018. Já consumi aí 8 GB de memória VRAM. Agora aí para o Quad HD no Ultra. Quad HD no Ultra, mantendo aí 60, quase 60, 60, entre 60 e 70. Tá mantendo ali em 60, 70. Em pico e até de mais FPS, mas entre 60 e 70. 1080p, essa configuração vai bem demais em jogos competitivos. Consegue extrair bastante desempenho, bastante FPS. E com o FSR 4 você tem margem para tancar aí jogos em 4K. Pessoal, esse foi o teste de hoje. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam, se vale a pena essa plaquinha de vídeo, se não vale, se ela ainda tá cara e qual o preço ideal seria para essa GPU. Deixem aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui.
deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se gosta desse tipo de conteúdo, né, é muito importante que vocês ajudem o canal de alguma forma, deixando esse like. E se for comprar alguma coisa, Amazon, Terabyte, Pinchal, na Kabum, puder estar comprando através dos nossos links, vai estar aí logo abaixo aí nos comentários, beleza? Então vamos configurar a qualidade da live. Aqui o melhor encoder do caso da AMD nessa GPU é o AV1, né? Geralmente o primeiro aqui é o melhor, que tem mais qualidade, o segundo menos qualidade, o terceiro menos qualidade ainda, e X264 seria o encoder do processador. Eu vou transmitir aqui pelo AMD HW AV1, né? Vai ser 1920 por 1080, 1080p. Vou tentar configurar aqui uma máxima qualidade. Aqui na taxa de bits, eu poderia colocar entre 6.000 a 8.000. Eu vou estar colocando aqui 8.000. Geralmente placa de vídeo AMD requer um pouquinho mais de encoder. Vou colocar intervalo aqui frames 2. Qualidade, alta qualidade, quero a máxima qualidade. E é esse preset que eu vou estar utilizando para transmitir. Que só dá uma aplicar aqui e pronto. Então aqui já está prontinho para mim iniciar a live. Eu já vou iniciar a live, certo? Já vou vir aqui, vou iniciar a live, vou lá em gerenciador, aqui ó, vou iniciar a live lá no canal secundário, vou mandar o link do canal secundário para vocês verem a qualidade aí, beleza? E aqui a gente tem aqui transmitindo a live em 1080p 60 Hz, 60 Hz, e aqui tá consumindo 3% do processador, 25% de memória, e vamos ver a utilização da GPU. A GPU tá bem baixa, 3,2%. O encoder AV1 é muito bom. Aí, ó, a live, eu tô transmitindo a live em 1080p 60 Hz AMD, né? E tá ali utilizando bem pouco do PC, ó lá, 3% do CPU, 3% da GPU e 25% de memória. Então assim, na live vai consumir mais memória RAM do que o uso da CPU e da GPU. Agora eu vou começar a abrir os jogos e testar aí nos jogos para ver como é que fica esse desempenho. O game aqui tá em 1080p, certo? 1080p na qualidade aí. Deixa eu colocar aqui tudo no mínimo, tirar o FSR3, tirar aí o Frame Generation, colocar aí tudo no mínimo, colocar aí um nativo. Código Warzone 1080p com a qualidade aqui, tudo no mínimo, 100% resolução de renderização nativo, de forma nativa, transmitindo a live e jogando código Warzone ao mesmo tempo. A GPU ali tá trabalhando 80, 90. Assim, para quem vai transmitir uma live tudo no mesmo PC, o que eu recomendo? Não deixa a GPU trabalhar 100% de uso. Eu recomendo que vocês trava o FPS de acordo com o seu monitor, porque às vezes quando a GPU fica batendo 100% de uso, você vai ter aí, vai chegar algum local aí que vai ter uma variação de FPS, e quem estiver vendo a live pode ter algum desequilíbrio, algumas travadinhas. Então eu recomendo, trava o FPS de acordo com o seu monitor. Rapaziada, aqui no código Warzone em Quad HD, tá segurando aí a live com os testes aqui no código Warzone, tá segurando aí tudo aí com 150 FPS, tá? Segurando perfeitamente com 150 FPS, e tem pico aí de até 170, 180 FPS. A GPU ali tá trabalhando com folga, 70, 85% de uso. O uso da VRAM tá 6.000 MHz. A live tá bem fluida, tá? Tá bem fluida aí, a live tá rodando liso, tem pico aí de até 220 FPS. Aqui, né, dependendo ali, eu quero montar um combo para mim, tipo assim, para mim esquecer, porque para mim extrair o máximo de FPS aí no código Warzone. O 7800X3D ou o próprio 9800X3D com clock aí com PBO
deve ficar muito bom aqui no COD Warzone. Em breve eu vou ver se eu trago testes aí do Ryzen 7 7700 com PBO aqui no COD Warzone, para mim ver quanto que pega aqui no COD Warzone com clock ali de 5.5 MHz. O FSR4 é impressionante, né? Olha a qualidade. Apliquei com o FSR4 e o jogo tá muito bonito. Lógico que tá com frame generation. O input lag tem um input lag. Aqui dá para sentir que tem um input lag. Ó, você virando o mouse, o nativo vai ser bem mais. Você sente a sensação mais rápido, né? Tem um pouquinho de input lag, né? Ó, aqui tem um input lag, certo? Ó, tem um input lag e olha, eu tô percebendo isso com monitor de 60 Hz. Imagina se eu tivesse com monitor 240 Hz. Pessoal, Quad HD utilizando o FSR4 mais frame generation, segurando aí tranquilo 260 FPS, né? Segurando aí 260 FPS, beleza? Cara, aqui no COD Warzone tá massa, tá? O desempenho é assim, o COD Warzone ele não consome muita memória VRAM, a não ser que você vai colocar tudo no muito alto. Deixa eu até testar aqui no muito alto. Deixa eu colocar aqui no muito alto e testar aqui no muito alto para ver quanto que consome de memória VRAM. No Ultra, né? No Ultra utilizando FSR4 no COD Warzone. Vamos ver como é que fica. Vamos lá, vamos ver como é que fica aqui na máxima qualidade do Ultra. Ó, no Ultra, aí o uso da VRAM já muda, né? No Ultra, para quem for jogar no Ultra, o consumo da VRAM tá 13 GB. Olha o consumo dessa GPU, que delícia. Olha o consumo dessa GPU, 153 watts. Sendo utilizado 96% de uso, com clock 3.300 MHz, né? Olha, assim, entregando 240 FPS no COD Warzone. Alan Wake em Quad HD nativo, qualidade aí do alto, né? Lembrando, GPU aí tem o FSR4, que tá uma belezinha, tá uma maravilha. Aí o FPS aqui com live tá média 45 nessa parte aqui, ó. Quad HD no alto, beleza? Quad HD no alto. Tá pegando aí 47 no Alan Wake. Na cidade lá o FPS muda. Aqui nessa parte aqui da floresta o FPS cai. Lá o FPS sobe, beleza? Lá o FPS sobe. Ray Trace nessa 9060, olha o nível. O Ray Trace. Olha como é que roda o Ray Trace, tá? Isso daí é o Ray Trace no alto, 1080p nativo. O Ray Trace, Ray Trace no Alan Wake, esquece essas placas de vídeo geração 60. Até Nvidia. Esquece. O Cyberpunk, Spider-Man 2, outros jogos ainda dá para jogar. Agora aqui no Alan Wake, o Alan Wake é complicado rodar com Ray Trace, principalmente na parte da floresta. Olha aqui agora tá no modo desempenho com RT. No Alan Wake aqui é dolorido, tá? O Alan Wake aqui é dolorido. Quad HD no máximo com Resident Evil 4. Isso aqui é bom. Sabe o que fica bom nesses testes? É para quem tá querendo montar uma máquina para transmitir a live e jogar no mesmo PC, né? Fica nos testes, né? Acaba que esses testes acaba fazendo isso para ver o uso da memória VRAM, o uso aí da placa de vídeo, como é que a placa de vídeo vai. O Resident Evil 4, a qualidade gráfica dele é muito bonita em Quad HD. E olha isso daqui. Segurando, transmitindo a live, jogando ao mesmo tempo. E olha isso daqui no Resident Evil 4. E tá com Ray Trace, tá? Aqui tá rodando com Ray Trace. Aqui tá rodando com Ray Trace. Aí, se eu não me engano, eu tô voltando, né? Se eu não me engano, eu tô voltando aqui. E aqui tá rodando com Ray Trace. Olha como é que tá a qualidade do jogo. Olha como é que tá rodando com a boa margem de FPS.
Olha como é que tá rodando com a boa margem de FPS aqui, tá excelente. Deixa eu avançar aqui um pouco. E eu acho que eu já tinha salvado ali. Vamos avançar. Olha, 80 FPS em Quad HD com game e tudo no máximo. O jogo já é antigo, né? De 2023. O jogo já é um pouco antigo, mas mesmo assim é um jogo que sugava a memória VRAM. Que suga a memória VRAM. Placa de vídeo aí acaba dando aí uma chorada. E aqui, pessoal, ó, Resident Evil 4, certo? Resident Evil 4 Remake com tudo no máximo em Quad HD. Olha que qualidade gráfica, que qualidade gráfica absurda. Olha que desempenho massa. E assim, tá pegando, ó, olha o FPS, mano. Quad HD aí, ó. E assim, tá segurando a live tranquilo com... Tá segurando a live tranquilo com gameplay, hein? Segurando a live tranquilo com gameplay rodando liso do liso, tá? Nossa. Esse bichinho aqui tá bem chato. Quer ver chegar outro ali? Nossa, aqui. Ó, 80 FPS tá excelente, tá? 80 FPS tá excelente. Vamos lá. 80 FPS tá excelente. Place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page.